Você vai assistir agora Hora da Verdade. Mães geralmente não têm dia para si, somente para os seus filhos. Por isso inventaram o Dia das Mães, que além dos objetivos comerciais, serve para que elas tenham 24 horas recebendo o carinho dos filhos. Claro que destas horas, poucas realmente são dedicadas a ela, em rápidos abraços, em beijos, uma rosa, quem sabe um buquê, um presentinho ou mesmo um vamos almoçar fora neste domingo. A senhora hoje vai ficar longe do fogão. Mas até mesmo nesse dia, elas estarão pensando naquele filho ausente ou preocupadas com algum problema relacionado à saúde ou ao emprego ou ao relacionamento daqueles já casados. Contudo, é importante celebrar o Dia das Mães. Estar com ela, abraçá-la e enchê-la de mimos durante um dia é o mínimo que se pode fazer para quem celebra o Dia dos Filhos o ano inteiro. Mas e aqueles que só têm a saudade para abraçar? Os que olhando para uma foto dela sorrindo só pensam em dizer chorando: mãe, que falta a senhora me faz. Sim, a lembrança dela está em muitos locais da casa, naquele santuário próximo à cama, onde ela diariamente fazia suas orações pedindo auxílio divino aos filhos. O fogão, a geladeira, a máquina de lavar roupa agora são apenas objetos sem alma, pois faltam as mãos que justificam as suas existências, ao realizar muitas tarefas para os filhos. Aquele cobertor, então, recordação de tantos invernos, nunca mais aqueceu como antes, sem o carinho e o calor dos cuidados dela para com os filhos. Hoje, já não há mais os encontros de antes, quando ela, a razão de tudo, já não se encontra para celebrar a união com os filhos. Por tudo e por todos aqueles que no Dia das Mães a falta dela se faz presente, o consolo e a certeza de que o dia do reencontro chegará e nos preencherá de todo o imenso vazio de tantos dias sem mãe. Estamos começando o Hora da Verdade um pouco emocionado, né? Porque quando a gente fala de mãe, eu desconheço qualquer pessoa que fala de mãe e não se emociona, né? Eu, da mesma maneira, fiz esse editorial há algum tempo e todas as vezes que eu leio, eu fico meio, dá uma dor, um aperto, né? Mas vale a pena sempre dizer Feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães que estão aí acompanhando o programa, para aquelas que estão aí com seus filhos acompanhando o programa. E hoje a gente tem aqui a presença... Você é mãe, Letícia? Até por... Isso, até eu não sabia que ela era mãe, mas vamos lá. Feliz Dia das Mães, Letícia. Obrigada. Mãe, sim. De quantos filhos ou filhas? Quantos? 4? Uma menina de 9 anos. Uma menina de 9 anos. Qual é o nome dela? Lara. Lara. Então, boa noite para você, Lara, que deve estar assistindo mamãe aí, com certeza, né? A Letícia, né, Loyola, ela é mestre reikiana e o nosso... Aliás, deixa eu enxugar uma lágrima que está caindo aqui, está insistindo em cair. Mas a Letícia, ela é mestre reikiana, né? E vai conversar com a gente sobre esse universo tão diferenciado aí dessa terapia que muito pouca gente às vezes conhece. Hoje eu acho que já está um pouco mais conhecida. É isso mesmo, né? Vamos começar por aí. O reiki hoje já é mais conhecido do que era? Como é que você... Sim, sim. Acho que o reiki hoje é uma base dessas terapias holísticas, complementares. E foi ganhando ao longo dos anos muita aceitação. Tanto é que hoje é aceito até pelo SUS, né? Hoje nos postos de saúde você encontra a possibilidade de receber o reiki. Por aí a gente vê o quanto essa terapia já está bem aceita pela comunidade, entendendo que ela não define, não está ali definindo uma religião, ela está para todos e ela abraça todas as formas de ver a espiritualidade, né? Sim. Aliás, eu fiz essa pergunta porque eu já estava falando da possibilidade do reiki ser ou não conhecido, mas a pergunta anterior, que é claro, ela é óbvia, é a questão de o que é o reiki, né? Que essa pergunta, eu acho que ela é base para a gente compreender um pouco mais e ir avançando nesse assunto.
O Reiki, ele é uma terapia complementar que tem origem dos tibetanos, Mikao Usui, em que canalizou alguns símbolos, alguns mantras, para que a gente possa trabalhar com a energia cósmica universal, essa energia que sustenta e todo o universo, com a nossa energia vital, e assim a gente direcionar pela imposição das mãos essa energia de cura, de auxílio aos corpos sutis e aos chakras que todos têm. Sim, vamos falar um pouco isso, mas eu também acho que uma coisa importante a gente saber um pouco da sua trajetória, né? Você é comerciante e é também arquiteta, e essa seu envolvimento com a espiritualidade. Fala um pouco sobre esse lado seu que às vezes as pessoas não conhecem. Acho que todo mundo já passou por períodos difíceis na vida, né? E muitas vezes quando a gente acessa momentos de dor ou de quebras de forma de ver o mundo, ou que você tem que se rearranjar de uma nova forma perante a vida, existe uma oportunidade de estar buscando a espiritualidade. Então, por um período realmente muito dolorido, em 2016 eu fiz o meu primeiro curso de Reiki. O interesse veio a partir do momento que eu fui à procura dessa terapia para me reequilibrar, para me ajudar com as questões emocionais, também entendendo o que estava acontecendo comigo no campo espiritual. Então, esse curso de Reiki foi para que eu buscasse em mais profundidade me autoconhecer, me equilibrar, buscar harmonia. E a partir daí, acho que abriu a possibilidade de poder ajudar os outros. E quando a gente ajuda os outros, a gente mal sabe que está ajudando muito nós mesmos, né? E aí você caminhou já direto para o Reiki. Porque muita gente, eu falando de mãe, né, a gente lembra eu lembro, por exemplo, uma frase que não é só da minha mãe, mas acho que várias mães falam a mesma coisa, dependendo de religião, mas elas falam assim, ó, quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? E você, me parece que caminhou um pouco em direção a isso, porque você precisava se reencontrar. Agora, você não buscou especificamente, ou se buscou, a gente quer saber também, mas uma religião, vamos chamar assim. Você caminhou pela religião e, paralelamente, veio... acho que foi as duas coisas. Eu tive a sorte de ter amigas muito especiais que me ajudaram com o Reiki, me auxiliaram com o Reiki. Então, foi um exemplo, né? E eu percebia em mim mesmo o quanto isso me fazia bem. Mas eu sou católica, também estudei um pouco de espiritismo. Na verdade, eu acho que hoje, no Brasil, a gente tem a sorte de poder estar formando a nossa própria espiritualidade, os nossos próprios conceitos, conforme aquilo que a gente acredita. Nesse sentido, eu fui montando em cima do que eu estudava o que me fazia bem. E o Reiki é essa questão de neutralidade mesmo, de receber a todos, de atender a todos de uma forma bem tranquila, sem que a gente precise colocar dogmas ou crenças que definem a quem isso é destinado, né? Pelo que eu entendi, até acho que é complementar essa questão de você ser arquiteta, né? Porque o teu olhar, às vezes, vai arquitetando as coisas, né? vai construindo, puxa daqui, puxa de lá, né? Que mais ou menos o que o arquiteto faz, né? Ele puxa uma informação daqui, puxa outra informação e acaba tendo uma nova informação através de outras, é mais ou menos isso. É até interessante você dizer isso, que esse insight veio há pouco tempo. Num curso que eu fiz recentemente, até de Sound Healing, que eu trouxe as tigelas para mostrar, a gente falou muito sobre o poder da intenção, da visualização. E nesse curso que me caiu a ficha, eu falei, olha, projetar ambientes, projetar os sonhos, colocar ali no papel, desenhar o que tem em mente, já desenhar uma nova realidade. Então, essa capacidade que a arquitetura tem de já sonhar com espaços melhores, mais humanos, harmoniosos, também tem a ver que quando a gente se interioriza, mentaliza, de criar um mundo para nós melhor, de criar um mundo ao nosso redor melhor. Eu acho que nesse sentido
tem muito a ver, sim. Eu acho importante a gente citar, porque às vezes as informações são complementares, né? Às vezes a gente não consegue entender isso, mas somando dá uma outra informação. Pode? Inclusive, eu fico pensando o quanto essa energia criadora, que criou todo o universo, né? Ela está presente na criação da arquitetura, está presente quando a gente visualiza e mentaliza essas relações harmoniosas, ela está presente em cada um que faz algo com o amor, com o coração. E aí a gente descobre esse poder que todo mundo tem de transformação, né? Sim. Letícia, eu vou tocar num assunto assim, pessoal, que é também meu e seu, porque basicamente a gente faz parte até de uma família, né? A gente não tem um parentesco direto, mas um parentesco indireto que foi formando também ao longo do tempo nessa arquitetura do mestre universal. Essa história da pandemia, ela chegou e impactou demais a sua família, impactou a minha, por consequência impactou muita gente que está assistindo o programa, né? Aliás, se você quiser participar dessa conversa aqui, perguntar qualquer situação que você queira aí em relação ao reiki ou outras situações, tem o nosso Facebook aí da TV Postos, né? Se você acessar o Facebook, acessar lá a TV Postos, na página lá tem a possibilidade de você perguntar o que desejar aí para a Letícia. Mas como é que você pensa sobre a questão da pandemia, já que a espiritualidade, o reiki, como é que a gente pode assim entender através da espiritualidade, que você já tem um outro conhecimento do reiki, a questão da pandemia? Eu acho que sou pequena para saber os desígnios de Deus no meio de tudo isso. O que eu consigo é extrair o melhor de mim para encarar tudo isso. Usar isso ao meu favor para estar evoluindo. Então, é confiar. Acho que existe uma questão de fé e confiança, que existe um motivo, uma razão para que tudo isso tenha acontecido. Não sei, eu não sei, é um mistério da vida, né? A vida é essa magia, esse mistério que realmente às vezes a gente simplesmente tem que aceitar, Sim. Silenciar e seguir em frente. Eu acho que é a compreensão, né, que a gente tem que buscar. Bom, vamos falar de reiki, né, porque afinal de contas a gente vai viajando em outras questões, mas que permeiam aí esse universo, né. Então, assim, se eu bem entendi logo quando você falou a questão do reiki, o reiki, na verdade, ele é aberto para todo mundo, porque o que eu já li, eu acho que as pessoas leem sobre reiki, é que o reiki ele capta, se é que eu estou falando aquilo que é real, ele capta a energia universal cósmica que está aí no universo à disposição de todos, e ele capta com as mãos e essa energia, e através dessa energia ela é colocada para efeito de cura, né? Inclusive a própria questão de Jesus, né? O mestre, ele se atribuiu, ou já fazia isso quase que com muita mais naturalidade, né? A gente precisa aprender. Mas é isso mesmo, então o reiki é basicamente isso? Isso. Eu acho que é uma forma da gente estar em contato com essa energia de uma forma mais direcionada. Ela está presente em tudo o que existe. Mas muitas vezes as nossas limitações mentais, emocionais, não nos permite acessá-la. Então, nada mais é do que, quando a gente aprende o reiki, encontrar ferramentas, instrumentos que nos ajudam a fazer essa conexão, a deixar fluir ela com mais pureza, com mais sintonia. Então, a gente sente, quando está aplicando o reiki, sempre um calor muito grande nas mãos. A pessoa que está recebendo sente essa energia chegando, lavando a alma, tranquilizando, dissipando toda a angústia. Eu acho que quem não conhece, vale a pena experimentar, porque ajuda muito as pessoas, né? Muitas vezes, alguma aflição que a gente não sabe de onde vem ou como sair dela, quando você recebe o reiki, você vai, de uma certa forma,
enxergando tudo com mais clareza, né? É o se sentindo melhor mesmo para tomar suas decisões, para seguir o seu caminho aí em maior paz. Quando você fala isso, dessa questão das mãos e dessa possibilidade de acesso a essas forças espirituais, né, ou essa energia espiritual, é quase que né, imediato que a gente faça uma ligação, para quem conhece um pouquinho o espiritismo, com o passe, né, que existe mais no espiritismo. E existe de outras maneiras, talvez em outras religiões, mas falando, até porque você falou que tem um conhecimento também do espiritismo, o passe é alguma coisa próxima do Reiki ou não? Assim? São técnicas diferentes, mas de alguma forma eu acho que trabalha com esse amor incondicional que realmente está aí pra gente. De alguma forma ele vai estar também conectado e ajudando a que os nossos chakras estejam equilibrados, afastando qualquer energia sutil mais densa que precisa ser limpada. Acho que tem o mesmo objetivo, vamos falar assim, mas são complementares ou são técnicas que não brigam entre si, não se contradizem. Uma soma a outra e cada um pode buscar aquilo que se sente melhor, né? Sim. O que quer dizer a palavra Reiki? Rei é a questão da energia cósmica universal e o Ki é a energia vital. É como se juntasse os dois para que essa potência curativa aconteça. Qual a diferença básica aí? Você falou que Rei é energia cósmica universal e tem a energia vital. Isso. Qual a diferença de uma coisa e de outra? Assim, A energia vital é essa energia da vida que está no nosso corpo, que é como se viesse dessa materialidade, dessa terra, dessa força que está em nós enquanto humanos. E a energia cósmica universal é essa energia sutil que muitas vezes chega até nós pelo chakra da coroa, que é esse chakra no topo da cabeça, que nos leva assim para ter essa compreensão do algo maior, do que nos sustenta. Do que nos conecta aí com todo o universo mesmo, com esse mistério da vida que a gente tinha comentado. Entendi. Agora, quando as pessoas... Você falou que o Reiki, é claro que ele tem seus... vamos dizer, os seus, não sei se dogmas, mas as suas formas, as suas técnicas, né? Sim. Como é que isso se traduz na prática? Por exemplo, você é mestre reikiana, com certeza passou por várias fases para chegar até ser mestre, né? Como é que se traduz, então, o Reiki do ponto de vista, você falou, olha, se atribui de várias técnicas. Quais são as técnicas do Reiki? Bom, existe várias até linhagens hoje de Reiki, várias formas de se ensinar, ainda mais... É como a yoga, que tem hoje vários caminhos, o Reiki também tem várias formas de se enxergar. O que eu estudei foi o Reiki tibetano, seria tradicional. O Reiki tradicional. Tradicional. Uhum. E aí, nessa linhagem aí que eu estudei, que é o tradicional, existe 3 níveis de aprendizado, para depois a gente fazer o mestrado. Então, o primeiro nível é o nível do despertar, que a gente aprende um dos símbolos sagrados e seu mantra. E ali a gente também tem toda a compreensão do que são os chakras, de como que cada campo sutil atua em nós, né? Só para a gente explicar detalhadamente, quando você fala as palavras, nem todo mundo tem o acesso, né? E eu vou para o intervalo, né? Mas eu queria que você explicasse, já dando uma paradinha aí, no que significa chakra, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. A gente vai para um intervalo e já a gente volta com a Letícia Loyola falando aqui sobre Reiki. Não sai daí. Estamos de volta no Hora da Verdade, lembrando a você que você pode participar deixando a sua pergunta no Facebook aí da TV Poço, acessar o Facebook da TV Poço, você deixa a sua pergunta aqui sobre Reiki ou sobre qualquer situação similar a isso, a esse assunto, que é o base aqui da nossa conversa, com a Letícia Loyola, ela que é mestre reikiana. Pergunta minha do bloco anterior em relação aos chakras, né? O que significa chakra? São os pontos energéticos que
temos ao longo do corpo humano. Isso é uma sabedoria já muito ancestral. Que várias ciências trabalham, né? Já é o comprovado. Doin, né? A acupuntura. Sim, né? sim. E nós temos inúmeros chakras pelo corpo, mas temos 7 principais. A gente pode citar, né, que é o chakra base, o umbilical, o plexo solar. Nós temos o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, cada um a gente pode trabalhar nesses pontos energéticos, colocando energia numa cor diferenciada. Cada um vai trabalhar um aspecto físico, emocional, espiritual. Se algum estiver desequilibrado, ele vai trazer alguns problemas no nosso corpo, talvez, ou que isso reflita na nossa vida de alguma forma. Na verdade, quando a gente aplica o Reiki ou tantas outras técnicas energéticas que a gente conhece hoje, a gente vai conseguindo fazer com que eles atuem harmoniosamente, se abram ou se moldem para aquilo que a gente precisa equilibrar, para que a gente possa ter a nossa vida com uma felicidade harmoniosa. Entendi. Agora, então, vamos lá. Você estava contando a questão dos chakras e da energia. Continua contando para a gente como é que funciona essa questão do Reiki mais amplo aí. Que aí a gente aprende num primeiro nível, eu acho que estava nesse ponto, Isso. né? Um primeiro símbolo, aí a gente amadurece, pratica essa fase, depois pode fazer o nível 2, que são mais símbolos, mais conhecimento, e aí você vai adentrando nesse universo, né? Tem o nível 3, aí você vai aprendendo a aplicar Reiki à distância, aplicar Reiki para uma multidão, para muitas pessoas ao mesmo tempo. E o mestrado é quando a gente pode estar auxiliando na iniciação de novos reikianos, ajudando a fazer esses cursos, né? Eu nem gosto muito do título mestre reikiano, porque na verdade eu acho que a gente é aprendiz sempre, né? A gente está sempre aprendendo. Mas é a possibilidade de poder ajudar, né? Então é isso, assim, é um percurso que hoje está mais difundido, a gente vê isso pela internet. Atualmente eu atuo voluntariamente no Espaço Arcanjo Miguel, que é um espaço aqui de Poços de Caldas. De reikianos? Isso, de aplicação de Reiki, que a gente trabalha de forma voluntária. São vários reikianos juntos que vão atendendo as pessoas por ordem de chegada ao longo da semana. E fica ali pertinho do Sesc, depois se alguém interessar, a gente pode mandar o endereço. Existe esses espaços por todo o mundo de aplicação de Reiki de forma voluntária. Existem os reikianos que trabalham com isso como profissão, dedicando todo o tempo de trabalho a esse campo holístico, né? Todas as formas são válidas, vai mudar um pouco o tempo ou a forma que cada um atua, como conduz a sua forma de ser, de colocar essa energia da sua forma, né? Então, as pessoas podem ir mesclando ou, vamos falar assim, atuando de uma forma individual, depois colocando o seu toque, né? As suas palavras ou a sua forma de abordar as pessoas, de cuidar das pessoas. Personalizar um pouquinho isso aí vai da intuição de cada um. Sim. No Espaço Arcanjo Miguel existe todo um protocolo, uma forma bem tradicional de se aplicar. E é muito bonito, porque acaba criando todo um ambiente de muita tranquilidade, muita paz. Sim. Muito bom. Uma energia de um somada à energia de outro dá uma energia coletiva, né? Que deve ser mais forte. Ajuda a gente a se proteger, a vitalizar o corpo. Eu acho que é de fundamental importância, né? Tudo aquilo que hoje em dia você busca para o seu equilíbrio, né? Porque, na verdade, a gente percebe, ou talvez seja uma percepção até de um olhar, né? De uns de outros, mas a gente percebe um universo que a gente vive no cotidiano muito desequilibrado, né? Não só através das questões
vamos dizer, chamadas de materiais, como a diferença entre ricos e pobres, as injustiças sociais, né? Pessoas que têm acesso a muita coisa, outras que não têm acesso a nada. Então essas diferenças materiais provocando diferenças, vamos dizer, provocando desequilíbrios, né? E que as pessoas não compreendem por que uns têm, outros não têm, por que acontece isso comigo, não acontece com o outro. Então, acaba hoje em dia, talvez, não sei se mais do que antes, porque eu acho que isso é difícil a gente dizer, mas acaba acontecendo de que isso seja realmente um instrumento e mais um medicamento para a gente tentar, né? Eu acho que a gente fala hoje a depressão, né? Essas dificuldades emocionais. A ansiedade, né? Ansiedade, que hoje em dia... são dilemas aí do século, Nossa, né? Desse tempo que a gente vive mesmo. E aí o reiki ele vem colaborar. Não é que ele vai, vamos falar assim, substituir a medicina. Ele pode curar, ele é para isso. Ele é para curar. Ele é para curar. Mas não que ele vá substituir a medicina. Sim. Ele vai trabalhar em conjunto. Muitas vezes as pessoas vão receber o reiki antes de uma cirurgia para se preparar o corpo sutil para aquela cirurgia. Ou muitas vezes até a medicina também não encontra caminhos para essa cura. E o reiki ele vai harmonizando o ser como de forma integral, permitindo que esses novos meios de cura aconteçam. Essa cura que às vezes não tem muito como explicar. Sim. Que ela é desse campo sutil. Sutil, né? Vamos falar assim de uma forma prática, por exemplo, né? Vamos supor que eu esteja, vou falar de coisa muito básica, muito simples. Eu estou com dor de cabeça. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca violenta, não é? Que pode ter várias causas, né? Como Sim. Uma dor de cabeça é um sintoma que pode ser de várias causas. Como é que isso se traduziria no reiki? Eu chego lá no Arcanjo... Espaço Arcanjo Miguel. Espaço Arcanjo Miguel, eu chego lá e falo, olha, eu estou com uma enxaqueca há vários dias e tal. E conta para mim o passo a passo dessa questão mais prática desse atendimento. O reiki ele é uma energia inteligente, sabe? Quando a gente aplica em todos os chakras, a gente entende que por mais que eu ali não saiba o motivo exato da onde vem essa sua dor de cabeça, essa energia ela vai estar te equilibrando como um todo. Então, em que dimensão e em que motivo que essa dor estiver vindo, a gente tem a intenção ali e pede que seja curado em sua profundidade, conforme a vontade divina. Então, tudo a seu tempo, ou muitas vezes aquela dor também tem que trazer ainda um aprendizado, ou de repente ela realmente está, essa energia está pronta para te trazer um alívio, né? A gente fala muito da questão da misericórdia, da compaixão, e que a gente sempre pede na hora de aplicar o reiki que isso traga alívio, que traga acolhimento, que traga amparo. Então, assim, eu cheguei com dor de cabeça, vocês vão... vai aplicar reiki aplicar no corpo, nos chakras todos. No corpo todo. Todos os chakras. Depois, com o tempo, a gente pode ir aprimorando para aplicar reiki mais direcionado, sim, num chakra específico. Como eu disse, cada um tem ali a sua intenção. Mas a gente tem que saber que muitas vezes o que aparenta ser a toda dor de cabeça é reflexo de uma outra questão. E como que a gente vai saber assim de cara, né? Muitas vezes é mais fácil repassar todo o corpo, escanear todo o corpo. E aí, enquanto a gente aplica o reiki, a gente percebe pontos que precisam, que sugam mais energia, ou que foram mais trabalhados. E aí a gente fala, olha, realmente essa dor de cabeça pode estar vindo desse ponto, ou desse motivo. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser inúmeras questões. Então é muito difícil falar aonde que eu vou aplicar energia em você para que essa dor de cabeça passe. Cada um vai ter a sua questão. Às vezes numa conversa isso fica mais direcionado, mas o melhor mesmo é repassar todo o corpo. Entendi.
As pessoas quando chegam lá, elas chegam incrédulas com o que pode acontecer. Você vê assim que as pessoas ou chegam com fé. Como é que é essa questão da credulidade naquilo que vocês fazem ou da incredulidade? Porque como é uma terapia, né, até já hoje, que nem você mesmo disse, né, aceito pela Organização Mundial da Saúde e também pelo próprio SUS, isso já caracteriza uma situação onde parece que existe uma cientificidade comprovada, né? Então, assim, como é que está essa questão de crer ou não crer no reiki? Ou independe, por exemplo, se eu chegar lá e não crer no reiki, sentar lá e falar, não acredito nisso não, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. A gente fala que a gente pode aplicar reiki mesmo que as pessoas não saibam que estão recebendo. Igual eu disse, pode aplicar reiki para multidões. A distância. A distância. É como se fosse uma oração. Então, isso não vai fazer, é puro amor. Não vai fazer mal, é puro amor. É lógico que se a pessoa acredita, se conecta, está confiante, é claro que esses caminhos vão fluir com mais facilidade. É claro que as percepções vão estar mais afinadas. Mas a pessoa também, se ela não quiser, ela não vai até lá receber reiki. Mas é como se fosse uma oração de alguém que quer o bem. Eu posso aplicar o reiki numa pessoa que eu acho que está precisando e ela vai receber aquilo que a sua alma permite ou que o seu eu superior permite. Então, muitas vezes as pessoas vão pela dor, mesmo não acreditando, como se fosse, às vezes, vamos ver no que dá, vamos ver o que acontece. E depois que elas se sentem melhores, aí essa percepção vai mudando, essa compreensão se abre. E existe uma questão de tratamento com reiki, ou seja, numa aplicação só, às vezes você não consegue, vamos dizer, curar totalmente a pessoa. Então ela vai ter que passar por alguns dias de reiki, não sei, semanas. Acho que o processo de cura de qualquer pessoa não é, às vezes, muito assim, tão automático. Existe uma série de aprendizados, uma série de compreensões. Tanto é que também eu acho que os nossos chakras se equilibram. Existe um movimento natural da vida, que num dia você está melhor, no outro dia você está mais equilibrado. Então eu acho que a busca pela cura é uma busca constante. Talvez ela nunca termine, porque sempre que você acessar um novo patamar de evolução e de autocuidado, de compreensão de mundo, você vai conseguir visualizar novas possibilidades de crescimento. Então, não é uma cura que, pronto, acabou. Não é uma varinha de condão. Não é uma varinha de condão. Existe um trabalho, uma dedicação pessoal em estar buscando viver melhor. É isso. Eu acho que talvez você vai com o intuito de melhorar, muitas vezes, estou com uma dor de garganta, uma coisa tão simples, que aí a gente, quando é reikiano, pode aplicar em si mesmo. Nossa, no outro dia você acorda melhor. Pronto, pode ser. Mas o que está travando isso? O que está trazendo isso? E aí a gente vai nessa busca cada vez mais profunda de entender, né? De se conhecer. E não tem fim. E quando você fala do reiki como esse processo de terapia e cura, pode acontecer um reikiano, você mestre, uma pessoa que já tem um certo conhecimento, né? Ela pode aplicar reiki em qualquer lugar. Vamos supor, estou aqui e falo assim, eu queria que você aplicasse reiki. Ou não, ou exige um espaço, exige uma preparação, ou isso pode acontecer de uma maneira mais natural possível. Vamos supor que eu estivesse, graças a Deus não é um caso aqui, não estou com uma dor específica, mas se eu estivesse com uma dor, você poderia aplicar o reiki aqui nesse exato momento? Pode sim. Existe toda uma preparação do reikiano, que isso pode ser feita na questão da proteção energética ou na mentalização. Existe um momento, mesmo que uma fração de segundo, que você se conecta e pede a permissão para estar aplicando o reiki. Então, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. É lógico que, por exemplo, quando a pessoa tem um espaço onde trabalha ou já tem ali um lugar que tem a ver com toda a energia dessa pessoa, a gente fala dessa egrégora de luz que está junto,
né, nesse trabalho espiritual, as coisas fluem melhor, né? É um trabalho um pouco mais aprofundado. Mas nada impede de estar aplicando reiki passeando pela rua. É porque como uma força, que nem você disse, tá aí, né, a força, e você já tem essa força também da energia vital, né? São duas energias que se complementam, e elas estão presentes, então de repente pode ter uma conexão sem necessariamente ter um espaço, é isso, né? Um espaço específico. Sim, sim. E eu vou lembrar o Mestre Jesus, igual você comentou agora há pouco, eu acho que é um exemplo, né? Muitas vezes ele tinha tanto essa conexão né, dos corpos sutis e de toda a sua grandiosidade, que só de passar as pessoas já se curavam, só de um olhar já trazia cura, só de perceber essa energia que fluindo através dele, não só pelas mãos, isso já trazia cura. Então eu acho que o reiki, ele pode vir a se tornar essa forma de ser a própria energia, a gente ser a própria energia reiki atuando em nós. E aí, por onde a gente for, talvez a gente, com essa disposição, essa convicção de que essa energia vai estar trabalhando, basta essa fé que ela vai chegar. Você falou de Jesus aí, o reiki é associado, você já falou sobre isso, mas é bom a gente fortalecer. O reiki é associado a alguma religião ou não? Ele, não. Na verdade, não tem associação com nenhuma religião específica? Não, são evangélicos, espíritas, católicos, budistas, qualquer religião pode usar o reiki, porque não existe vamos falar assim, não existe um rigor ou uma direção em que isso impeça de ser atuado, ou pode atuar se depender de tal mestre ou de tal guru, não tem nada disso, é realmente essa conexão com a energia cósmica universal. Você falou eu vou fechar para o intervalo com essa pergunta. Você falou de energia, muitas pessoas falam, comentam, isso é quase um lugar comum, né? Que as pessoas falam assim, nossa, eu cheguei num lugar e cheguei lá, não sei o que aconteceu, de uma hora para outra eu comecei a se sentir pesado, comecei a bocejar, comecei a ficar esquisito. Como é que é essa percepção desse tipo de energia, se isso existe realmente? Pelo reiki, como é que vocês estudam isso também, né? A gente vai para o intervalo, já a gente volta e eu tenho certeza você vai continuar com a gente. De volta na Hora da Verdade. Você sabe, às vezes eu saio na rua, a pessoa fala para mim, nossa, eu vi você lá e você estava muito mais bonito do que você é aqui pessoalmente. Fala, mas é claro, por causa da camisa, né? A camisa valoriza um pouquinho mais, dá um charme, né? E camisas ou vestuário como esse que eu estou usando aqui não é bem uma camisa, né? Como é que você poderia chamar isso? Uma blusa? Como é que seria? Um suéter, provavelmente, né? Então, você encontra lá Luiz Jordan, ali na Rua Prefeito Chagas 70, você encontra lá multimarcas e suéteres como esse, né, e outras multimarcas, calças, camisas, sapatos, enfim, moda masculina em Poços de Caldas de qualidade, com multimarcas reconhecidas, de muita qualidade, você encontra na Luiz Jordan. Luiz Jordan, moda masculina, Luiz Jordan em Poços de Caldas. Vou falar também daquele, né, você que tem aí, está construindo, vai construir e já está pensando na questão do mármore, do granito e tal, falando aqui inclusive com uma arquiteta, né? Tem todo a Marmoraria do Contorno, ele oferece muitas peças para você conhecer por lá e de repente dar um up aí na sua casa, na sua residência, ou mesmo você que vai construir lá com o nosso amigo Tiãozinho e toda a assessoria deles para te dar o melhor atendimento possível, tá bom? Marmoraria do Contorno, Avenida Vereador Edmundo Cardillo, 2615, telefone 3713-1565. Daqui a um tempo eu estou prometendo, vou falar sobre a Grande Poços, que é a irmã gêmea aí da Marmoraria do Contorno. Estamos conversando aqui no Hora da Verdade com a Letícia, nós temos alguns minutos aí pela frente, né? Pergunta minha do bloco anterior, eu já nem lembro mais. Né?
Como é que é mesmo que eu perguntei o bloco anterior? O que é energia? O que é? Daquela questão, isso. Aquela questão das pessoas irem em algum lugar e falar, nossa, me senti cansado, me senti mal, parecia que tinha alguma coisa. Isso realmente existe? Existe. Acho que quem não sentiu isso, né? Muitas vezes a gente está se sentindo bem de manhã e de repente à tarde a gente já não sabe o que aconteceu, já está mal, já está mais choroso ou está com os pensamentos turbulentos. Eu acho que existe sim uma forma da gente se conectar com o meio que a gente vive, né? A gente sabe que não é só matéria, que a gente não vive só disso que a gente enxerga. A energia é essa informação que passa como ondas invisíveis ao nosso redor, que nos conecta, assim como as ondas do som, né? E elas nos afetam. Nosso corpo é ressoante, então a gente ressoa com o meio que a gente vive. Por isso, muitas vezes, é importante a gente estar sempre lembrando de cuidar da oração, dos pensamentos. Aquele pensamento orai e vigiai é bem atual, né? Ou sempre foi, né? Sempre foi, né? Eu acho que a gente sente isso quando entra num espaço dedicado aos bons pensamentos, ao cuidado com o próximo, à fraternidade. Isso é real, é possível de perceber, né? Então, se abrir essa percepção também faz com que a nossa vida tenha mais sentido, né? Não fique tão monótona, fique mais interessante. Com certeza. Bom, a gente tem, talvez as pessoas já estão vendo aqui, não sei, deixa eu só puxar para cá, não sei se todo mundo já está vendo aqui. Vamos falar um pouco sobre o que seria essas peças que eu vou chamar de peça porque não me veio outro nome. Eu acho que eu até falei agora sobre energia, é como se fosse um campo de informação que conecta tudo ao nosso redor, esse universo, e que essa energia ela pode fluir como ondas invisíveis, né? Através de nós. E essas tigelas de cristal, tigelas de cristal, elas fazem parte até de uma terapia. Acho que eu confundi arquitetura e por isso que eu falei de peças, né? Porque a arquitetura tem nome de peças. Não deixa de ser uma peça. Né? As tigelas de cristal é uma terapia que eu tenho muita alegria de ter aprendido, que chama Sound Healing, que é a terapia do som. Então, através do som, a gente pode harmonizar o nosso corpo também, esses chakras que a gente falou. O som, ele preenche tudo. Ele é o som primordial que criou todo o universo, né? É o verbo que a gente diz. E ele, nessa estrutura de cristal, quando a gente toca ele nessa estrutura organizada que os cristais têm, ele tem a condição de harmonizar o nosso corpo, na mesma estrutura molecular organizada dos cristais. Eles, nesse caso, são afinados em 432 Hz, que a gente fala que é uma frequência vibratória de toda a natureza. Então, a gente fala da frequência de Fibonacci, que está presente nas formas geométricas, nas formas sagradas, e até na questão do som que a gente ouve da natureza, quando a gente se sente bem, quando está no meio de uma floresta, né? É um pouco trazer... e os cristais também eles são amplificadores da energia que você aplica. Então, quando você está tocando as tigelas e colocando ali uma intenção de cura, ele vai estar amplificando e chegando em profundeza no ser, na cura que cada um precisa. Entendi. Então é como se a gente, por exemplo, no Reiki a gente trabalha com as cores, a gente também pode estar usando o Reiki junto com outras técnicas, assim como o Sound Healing, que é mesclar essa cura através da imposição das mãos, com a cura através do som. Tem muitas pessoas que vão trabalhar junto às cores. Então é uma técnica complementar que nos auxilia a equilibrar essa energia
Aqui a gente vê que essas tigelas, elas são de diferentes tamanhos. Qual a função de ser de diferentes tamanhos? É a diferenciação entre as notas que são tocadas. Ah, tá. Cada uma dessas... Tem é, várias tigelas? São várias, são várias. Eu vários só coloquei tamanhos. algumas de só de exemplo. E aí, como é que funcionaria na prática, por favor? Eu vou tocar uma de exemplo aqui. Essa é a nota Sol. Sol. Ela vai ter a Quer dizer, propriedade... a tigela é de nota Sol. Isso. Ah, tá. E aí a gente faz ela reverberar no campo e dá uma sensação, nos ajuda a fazer uma meditação profunda, nos ajuda a relaxar, a ter uma coerência cardíaca. É interessante falar que quando a gente está com o nosso chakra cardíaco harmonizado, nós temos mais clareza da nossa missão, do nosso propósito, entende também que o cardíaco como centro do nosso ser, nosso templo sagrado, ele ajuda a harmonizar todos os outros chakras. Então, esse som nos ajuda a acessar esse estado de consciência mais elevado. Entendi. Eu vou tocar aqui só para vocês perceberem como ele funciona. A tigela é tão transparente que às vezes nem dá para ver muito bem na imagem o que está sendo tocado, né? E pela TV, muitas vezes não traz a percepção do que é sentir essa vibração presencialmente, né? O William pode dizer. Eu estou aqui maravilhado com a reverberação desse som, né? Ele perdura. Ele perdura. Eu achei que seria uma batidinha e pão. Não, ele perdura. Aqui é outra coisa. Desculpa, mas deixa eu tocar exemplo, outro som. Então, por favor. Tem que ficar aqui na mesa, senão ele não vibra. Ah, tá, entendi. Essa é a nota Si. E cada uma dessas notas tem uma função diferente? Isso, a nota Si está mais relacionada com o chakra coronário, que vai abrir o nosso... Por exemplo, se eu estou aqui recebendo esse som, isso já pode me ajudar no meu equilíbrio, basicamente. Sim. Acho que é mais uma das tantas terapias que nos ajudam com esse campo energético. Essa aqui é a Dó. Essa já está mais vinculada com o nosso chakra básico, esse aterramento. E aí é legal que a gente pode criar harmônicos, né? Tocar as notas nas quintas perfeitas, nas oitavas, que são essa qualidade sonora de vibração que está em toda a natureza. Estou aqui maravilhado com essa... É gostoso, né? Eu fico imaginando isso, claro, aqui está muito aceso, está muitas luzes, né? Mas isso num ambiente um pouco mais intimista, isso deve dar uma profundidade realmente. O que eu digo que quando eu aprendi as tigelas, eu não sabia pelos tamanhos desafios que eu ia passar na minha vida pessoal. E tê-las perto de mim e poder tocá-las foi um grande presente, porque elas preenchem todo o ambiente, preenchem um vazio que muitas vezes a gente não entende como vai fazer para superar. Então, às vezes, quando eu não encontro muita saída para preencher esse vazio, eu toco as tigelas e fica tudo bem. O reiki ele é tibetano na sua origem, né? Isso. O sound healing, de onde é essa? Na verdade, o sound healing também é uma terapia, vamos falar assim, é uma técnica usada ancestralmente. A gente vê nas câmeras egípcias, já se tocavam, cada câmera era pensada para reverberar um som, já se tocava tigela, vasos cerâmicos. Você vê no xamanismo, já usava os ritos, os cantos, como forma de conectar o céu e a terra. Então, em diversas culturas, o som já é usado para essa conexão espiritual. Eu acho que ele é muito tradicional. E aí, existem as tigelas de metal, né, que são tocadas.
Eu aprendi as tigelas de cristal. Foi quase que, é claro que não é a mesma coisa, mas foi quase como ouvir um sino, né? Da igreja, né? Aquele sino da igreja, inclusive igrejas têm vários tipos de sino, né? Muitas igrejas têm. Eu já vi inclusive uma orquestra de sinos aqui na Basílica de Poços, coisa mais linda. Sim, e aquilo também deve ter essa mesma proposta, né? Sim. Porque quando a gente escuta, lembra muito o sino de uma igreja, né? Que é uma manifestação também talvez de elevar o nosso espírito mesmo, né? De nos tocar, assim. E você acredita que hoje, de alguma maneira, a mente, né? Do campo mental, né? A gente é muito mental, né? A maior parte eu e muitas pessoas, eu ainda mais que sou jornalista, trabalho muito com o intelecto, né? E o intelecto é uma coisa complicada, porque o mental, ele te dificulta um pouco o acesso ao espiritual, porque tudo é muito, vamos dizer, básico, né? Muito material mesmo, né? Você acha que hoje nós estamos caminhando para sair um pouco desse lance do mental e caminhar mais para o espiritual? Eu acho que não é uma saída do campo mental, e sim a possibilidade de ter esse mental equilibrado, usá-lo ao nosso favor, toda a inteligência que o ser humano tem, né? E já foi desenvolvida até então, e agora poder, com esse equilíbrio, com essa harmonia, ir um passo a mais, avançar, equilibrando o emocional, o espiritual, quer dizer, equilibrar a nossa aura. O mental também pode ser uma forma de alcançar outros níveis de consciência. Sim, sim, eu acho que... E tem pessoas que são... que conseguem ter a sua intuição mais conectada com o campo mental, que esse campo mental esteja harmonioso para ter as percepções corretas, né? E que aquelas turbulências da mente não confundam, não nos faça nos perder, né? Isso é fundamental. Letícia, esse papo a gente podia continuar ele com mais tempo aí, mas eu queria deixar o espaço final aí para suas considerações, né? Inclusive que você fale aí desse espaço que vocês têm para as pessoas irem perto do SESC, quando, né? Para ficar Mas fique à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar sobre esse tema tão prazeroso, tão especial para mim. E é isso, fica o convite para quem quiser receber o reiki, ir até o Espaço Arcanjo Miguel, ou então buscar alguém que vocês conheçam que faça o reiki, ou que estiver mais próximo a vocês. E estarem sempre nessa busca, né, de autoconhecimento. Acho que vale a pena. Queria agradecer mais uma vez a Letícia, né, pela presença dela aqui, que nos trouxe boas energias, com certeza, né, que é o que a gente sempre precisa, né? E eu vou fazer questão de ressaltar que essa questão de trabalhar em benefício, né, claro, de si mesmo, como ela mesmo disse também, mas em benefício dos outros, tem que ser feito de uma maneira como a Letícia faz, de uma maneira muito desprendida, muito humana e ao mesmo tempo muito tranquila e sem essa vaidade, porque acho que é uma das questões importantes do ser humano trabalhar, né, é justamente trabalhar a vaidade, né, que é uma coisa que é complicada, né? Inclusive você disse logo quando você vai fazer o reiki, você pede licença, né, para que talvez a vaidade ou outras coisas não assumam suas bases ali, né? A gente tem que tomar cuidado com o ego, né? O ego já dizia lá, né, muitos ensinamentos que a gente tentou aprender ao longo dos séculos. Muito obrigado então a Letícia Loyola, que esteve com a gente aqui, e fundamentalmente a você, que esteve também transmitindo e recebendo com certeza boas energias aqui do Hora da Verdade. Um grande abraço para você, uma ótima semana, fica com Deus, que Ele está contigo e a gente se vê na próxima semana. Tchau.